Salve Maria. Considerações morais. A utilidade do pensamento do inferno. Como dizíamos ao começar este capítulo, a exposição seria de forma razoável e terrível falar sobre as penas do inferno. Mas é um dos procedimentos mais eficazes para apartar o homem do pecado e fazer-lhes entrar para as vias de salvação. É um erro muito grande pensar que os motivos do amor de Deus são mais eficazes para atrair aos caminhos do bem a toda classe de almas indistintamente. O amor de Deus arrasta efetivamente, com sua imensa força de atração, a pessoas espirituais seletas, a quem escolhem esse amor. Pelo contrário, e contrário dos motivos dos temores, e é o amor que os atrai. Porém, a imensa maioria dos pecadores que vivem habitualmente submergidos nos flaglários desse mundo, desta terra, cheios de vícios degradantes e com perdidas posições, com sentimentos imorais, completos de todo sentimento aparente com perca, dos sentimentos nobres e elevados, os motivos sublimes do amor de Deus os deixam ainda frios e insensíveis, quando não excitam neles a ficar falando blasfêmias e loucuras contra Deus. Pouca experiência missionária tem um sacerdote secular que nem o conheça tá exato, ou seja, o padre que afirma que pregar sobre o amor de Deus atrai mais a todos do que falar sobre o inferno, sobre a seriedade do pecado, é sinal que ele não conhece o povo de Deus que vive mergulhado, imerso nessas coisas, né? Na mundanidade, nas paixões, entregues ao pecado. Então, as impressões que causam a pregação do amor de Deus, elas são, sim, fortes, poderosas, atrativas, mas elas alcançam muito mais as almas que já têm uma caminhada, que já estão passando por um caminho de purificação já há um bom tempo. Mas aqueles que vivem atolados no pecado, não. É o medo, é o temor do inferno, é o temor dos castigos que vai os fazendo acordar. É o temor servil, que a gente fala. Porém, não somente em vista da conversão do pecador, é soberanamente útil as considerações sobre as penas do inferno. Ocorre o mesmo na teologia dogmática, moral, pastoral e ascética e mística. Não somente os grandes pecadores são inclusos, mas também os grandes santos podem obter benefícios imensos na consideração das penas do inferno. Fazemos completamente nossas as seguintes observações de um teólogo contemporâneo. Primeiro ponto. Em teologia dogmática, uma meditação séria sobre o inferno é necessária para apreciar menos imperfeitamente a conduta de Deus sobre o mundo, para compreender especialmente a natureza do tão grande mistério do pecado, para apreciar melhor o fim e os divinos atributos de santidade, de pureza, de justiça e da sua soberana independência, no caso de Deus, Na teologia cética, o ponto 2, ajuda a inteligência individual da doutrina do inferno ser adquirida pelo trabalho da razão iluminada pela fé, ou pela iluminação superior dos dons infusos do entendimento, sabedoria e ciência. Sendo o temor do inferno evidentemente inferior ao amor, o seu estudo pertence principalmente à via purgativa,
ao começo da vida moral e ascética. No entanto, é preciso a este propósito evitar todo o excesso, ao afirmar que os perfeitos não temem o inferno, posto que estão estabelecidos no amor divino. Romanos 8, 35, 39 ao 39. E que eles já não desejam o céu. Estão dispostos com disposições habituais ao inferno, se isso agradar a Deus. Danzig, número 1327 e 1349. Outro ponto. O que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes a gente fala assim: para os santos não importa ir para o inferno ou para o céu. O importante é estar na vontade de Deus. Claro que teve alguns santos que falaram isso e não mentiram, né? Mas a questão é, eles tentavam fazer isso de forma analógica e mostrando o grande amor que eles tinham por Deus. Claro que não é desejo de uma alma amante do Senhor estar no inferno no sentido do inferno mesmo, porque o inferno é estar longe da vontade de Deus, longe do próprio Deus, né? Então, para nós compreendermos isso, é complicado, porque a nossa vida espiritual é muito tacanha, muito tímida, né? Muito medíocre ainda. Dizer que os perfeitos não têm que pensar mais em motivo de temor e no inferno também é um erro. Por muito perfeito que alguém seja, sempre tem motivos para temer o pecado mortal e o inferno. E o inferno que é o castigo do pecado mortal. Também um conhecimento superior do inferno por via de contemplação infusa, que é incluso na visão imaginária ou intelectual, tem sido muito frequente na história de santidade, que é um fator crucial, capital de grande santificação. Ou seja, muitos santos contemplaram, né, por uma graça de Deus, o inferno. E isso os levou a um processo acelerado na sua santificação. A gente pode recordar das visões de Santa Teresa e também de Santa Francisca Romana. Em teologia moral, a gente pode pensar também nessa realidade do inferno. Vamos lá. Em teologia moral, com relação aos sentimentos que há acerca disso, em relação à questão dos condenados ao inferno, seria muito irracional e até inútil pedir a Deus sua libertação, ou seja, a libertação dos condenados. Pedir alívio para eles. A gente vai entender também que essa sorte dos condenados foi fixada para sempre. Outra parte também que a gente não deve sentir pelos condenados é uma falsa piedade. Porque os condenados, os réprobos, né, os danados ao inferno, escolheram o inferno. Escolheram estar na danação eterna. São pessoas desgraçadas porque escolheram estar longe da graça de Deus. São grandes miseráveis porque, não miseráveis no sentido de necessitados da misericórdia, no sentido que a gente entende, mas porque desprezaram a misericórdia. Então, foi a depravação final e a sua insistência no mal que os levou para o inferno. Os bem-aventurados não sentem nenhuma compaixão pelos condenados. Porque sabem que de forma deliberada escolheram o mal. Porque a verdadeira compaixão, ela supõe um mal que possa ter sido remediado. E para os condenados já não pode ser remediado esse mal, né? Deus mesmo não tem misericórdia dos condenados, posto que eles tão pouco querem essa misericórdia. Tudo isto compreendemos muito bem pela luz da infinita glória. Então, isso é duro ouvir, né? Mas isso tudo está muito presente na teologia, muito claro na vida dos santos, nessa clareza a esses pontos. Aqui é o livro Roio Marinho, Teologia da Salvação. Continuando. Em teologia pastoral,
Se pergunta muitas vezes se isso é útil pregar sobre o inferno na nossa época. A prudência carnal tende a responder que não é prudente pregar sobre o inferno hoje. Porém, a verdadeira sabedoria tradicional pensa outra coisa e demonstra outra coisa. Se os padres e os pregadores da Idade Média, com efeito, não tivessem multiplicado as instruções especiais sobre o inferno, o pensamento da Geena, com todos os seus horrores, que estremeciam os espíritos que pregavam e aqueles que ouviam a pregação, e externavam esse medo, né? E, na verdade, teve grandes frutos essas pregações. E muitos infiéis começaram a caminhar para o Senhor e se converteram à fé católica. Aí vai falando aqui que o homem moderno, muitas vezes, ele precisa também desse choque. Assim como os bárbaros infiéis precisaram desse choque, o homem moderno que só pensa nos prazeres, só pensa naquilo que é deste mundo, ele precisa de um choque de realidade. Isso não é causar terror. Isso não é aquela pregação protestante de causar o medo pelo medo. Não, é um medo sadio e um medo necessário que deve haver acerca do inferno. Não é eu lançar a pessoa no inferno, eu não tenho poder para isso, ninguém tem, nem você. Mas é você deixar claro que ele existe e que nós podemos ir para lá se nós não lutarmos, se nós não deixarmos que a graça trabalhe em nós. Então as pessoas têm que tremer com medo, de fato, do inferno. E se tornarem sensíveis. Mas não devem ficar enlouquecidas pelo medo. Nem devem se desesperar. Elas devem, vendo esses terríveis danos, essas terríveis penas que há no inferno, devem tremer de medo e se lançar nos braços de Deus. É claro que vale mais ir a Deus por amor, porém o temor ele pode conduzir ao amor. Existe o temor do inferno e esse temor do inferno deve nos levar a buscar o céu, né? Não é o temor pelo temor, como vai falar também, se eu não me engano, o Santiago, no verdadeiro amor não há temor. Mas não há temor como? Não há esse temor de desespero, de enlouquecimento de medo, claro, né? É preciso suavizar o temor pelo amor, porém também exercitar o amor de Deus através do temor dos castigos e afastar-se do pecado e afastar-se de tudo aquilo que nos conduz para o inferno. Este temor, ele é tão necessário como o tempo. Como o tempo que a gente tem para refletir sobre as nossas atitudes, né? Sobre as nossas posturas, o tempo que a gente tem que precisa dedicar para Deus. No tempo de São João Crisóstomo se pregava muito sobre isso, sobre a questão do inferno. No tempo de São Cesário, de São Pedro Damião e de grandes outros santos. Tá? Porque a natureza humana é sempre a mesma. O coração do homem, independente da época, da data, é sempre o mesmo. Tem uma cultura diferente, um contexto, mas é o mesmo coração. Embora épocas esteja mais duro por algumas realidades, esteja mais sensível, mas é o mesmo coração. Então precisa ser cativado nele o santo temor. Não um temor de desespero, repito, mas um temor santo. Os pregadores eles devem, pois, omitir unicamente coisas que fica tipo elucubrações. Eu fico imaginando que o inferno assim e fico tentando fantasiar. Eu tenho que falar aquilo que os santos falam, que a doutrina fala, o que os místicos falam, né? Não ficar fantasiando coisas do inferno, né? Não inventar coisas mirabolantes que nunca existiram. Eu tenho que pegar os dados da revelação, que eles são suficientes para impressionar as almas dos crentes. Porém, a gente não deve destacar de forma sistemática a pregação a esse respeito, né? Que deve ser constante.
Ou seja, tem que falar sobre os fins últimos, né? Sobre as coisas últimas, sobre o inferno eterno, a imortalidade da alma, mostrar a nossa posição de criatura e Deus criador, Deus como um bom pai, nós como filhos fiéis ou infiéis, que os destinos são diferentes. Algumas aplicações práticas a respeito desta pregação acerca do inferno, né? São inumeráveis e muito fecundas as aplicações práticas que se podem retirar das considerações das penas do inferno. E aqui a gente pode falar algumas mais importantes, que devem ser meditadas e ampliadas no silêncio e no recolhimento da oração. Se deve, primeiro ponto, pensar com frequência no inferno, que ele existe, que é útil que tratemos de fechar os olhos. Aliás, que é inútil, né? Que a gente feche os olhos para essa realidade. Também lembrar que as coisas de Deus são como Ele quer e não tal como nós ficamos achando que é, como nós desejamos pela nossa débil não razoabilidade das coisas, né? O pensamento do inferno é um dos mais terríveis e sombrios, porém também é um dos mais saudáveis. Nós muitas vezes nos atrevemos a cometer um pecado mortal se a gente não tiver essas recordações. Mas quando a gente tem em mente, por exemplo, se eu não me engano, São Francisco de Sales, se eu não me engano, era ele que falava, né? Quando vieres a tentação, quando ela vier, imagine o amor de Deus, o fogo do amor de Deus por ti. Imagine esse amor eterno e vai falando do amor de Deus. Aí ele fala assim, se a tentação persistir, imagine as chamas do inferno que te esperam se você ceder à tentação, né? Então, é muito sério. Então, esse primeiro pensamento, pensar com frequência acerca do inferno, né? Para a gente não se atrever a cometer pecado mortal nem dar permissão para os pecados veniais. Às vezes a gente acha que deve se livrar só do pecado mortal e fica dando brecha para a multidão de pecados veniais, né? A gente tem que lembrar que o inferno é cheio de desgraças e de ilusão. E que uma morte repentina, inesperada, pode nos precipitar no inferno se a gente morrer em pecado mortal, né? É o segundo ponto que a gente deve meditar. Evitar a todo custo, né? Todas as ocasiões perigosas, porque é isso que Santo Afonso também fala, que o demônio, uma das coisas que mais desagrada é a pregação que ensina a pessoa a fugir das ocasiões perigosas, das ocasiões de pecado. Não há propósito tão firme e decidido na vontade, tão inquebrantável que não possa dobrar-se diante de uma ocasião perigosa. A força terrível, fascinadora, alucinante que se coloca diante da pobre alma e lhe impede de ter as luzes e a visão da claridade que vem de Deus muitas vezes. Então a pessoa se entrega e se dobra a essas paixões, né? Ou seja, muitas vezes quando se coloca nessas ocasiões perigosas, está morrendo no próprio laço, se jogando no fogo, né? Também dizia São Francisco de Assis acerca disso, né? Sei muito bem que o que é se colocar em uma ocasião perigosa, porém, ele fala assim, São Francisco, né? Eu sei muito bem o que teria que fazer posto em uma ocasião perigosa. Porém, eu não sei o que eu faria. Ou seja, ele sabe que é terrível estar na ocasião perigosa, mas ele mesmo tem medo de estar em uma delas porque ele não saberia o que fazer. E assim São Francisco não se deixava alimentar aquele desejo. Não, eu não vou cair mais, né? Ele não se fiava, ele não confiava em si mesmo.
Então, muitas vezes nós somos como pessoas que estão em bebidas molhadas de gasolina e se fica bem pertinho do fogo e ainda não quer ter o risco de morrer queimado, né? Ou seja, se eu me molho todinho de gasolina, me lanço próximo do fogo, eu estou pedindo para morrer queimado. Então, eu não posso me expor à tentação. Eu estou tentando a Deus dessa forma, né? Eu estou brincando, zombando de Deus. Deus poderia evitar que uma pessoa molhada de gasolina passando perto do fogo não queimasse? Poderia, mas eu estou me expondo. Eu estou me jogando na ocasião de morte, na ocasião perigosa. Então, a mesma forma acontece com aqueles que brincam com as suas paixões, com as ocasiões. Ou seja, eu me coloco em locais, em diversões perigosas, em leituras provocativas, em filmes, no Facebook, no WhatsApp, em conversas frívolas, amizades que não me ajudam a ser santo, amizades mundanas, conversas mundanas, piadas mundanas, vídeos bem baixos, né? Sem noção nenhuma. Aí eu não estou evitando. Eu estou querendo que a minha alma de fato vá para o inferno desse jeito. Terceiro ponto. Eu devo sair imediatamente do pecado. Porém, por exemplo, se apesar de todas as precauções, nós tivermos uma espantosa desgraça de cair em pecado mortal, nós temos que imediatamente pedir a Deus a graça da contrição perfeita. E com uma grande dor lá confessar o pecado. E para buscar o sacramento da confissão e fazer uma boa confissão, né? Também é uma loucura do pecador que se atreve a acostar-se numa... Ou seja, ficar acomodado. Não, eu vou me confessar amanhã, depois. Ele se acostar, fala aqui, né, o texto, né? A pessoa se acostar na noite do pecado mortal, ou seja, achando que tem um dia garantido. Santo Agostinho falava, quem vos prometeu o amanhã, né? Loucos, quem vos prometeu o amanhã, insensatos. Aí vai falar também em Rui Marinho o seguinte, ninguém se colocaria, né, conciliar o sono tendo uma víbora venenosa na cama. Tipo, eu vou dormir com a serpente na minha rede. Quem é que faria uma loucura dessa? Ninguém, né? Ninguém em sã consciência fazia uma coisa dessas. Não, eu vou dormir um sono tranquilo e tem uma víbora venenosa na minha cama ou na rede. Mas a gente percebe que há pessoas que dormem todos os dias com um monte de víboras que são os pecados mortais, e ficam tranquilos. E são víboras piores do que 1000 víboras, né? E a pessoa dorme tranquila, em paz, como se nunca fosse morrer. Isso é uma loucura. A gente deve, com toda a força, com toda a rapidez, buscar o sacramento da confissão. É um quarto ponto, né? A gente deve assegurar a nossa salvação com uma vida autenticamente cristã. Porém, não basta evitar o pecado. É preciso tomar toda classe de medidas, todo tipo de medida para assegurar de forma eficaz nossa salvação eterna. Para isso é preciso que não nos contentemos com o simples cumprimento dos deveres indispensáveis para conservar a graça, e sim que nos afastemos de toda ocasião do pecado e nos impregnemos cada vez mais da graça de Deus e daquilo que nos leva a crescer na graça. Tenhamos todos os dias um momento, né, de meditação. Ouçamos, participemos bem da Santa Missa, comunguemos bem com frequência, diariamente se assim for possível. Rezemos o rosário em família ou pessoalmente. É um grande sinal, né, de predestinação tudo isso. Visitemos o Senhor no sacrário, ao cair da tarde. Façamos todas as noites um pouquinho de exame de consciência para arrepender-nos das nossas faltas e tomar
uma resolução, uma determinação para romper com o pecado e viver melhor outro dia. Outro ponto seria a questão da humildade. A gente deve buscar a humildade de coração. Ver o que nós fizemos no passado, termos prudência para não cometer os mesmos erros. A gente não pode esquecer que somos, né? Nós fomos resgatados do inferno, por isso a gente não pode estar julgando ninguém, julgando, condenando, apontando, fazendo a lista do pecado dos outros, sendo impaciente com o pecado dos outros. O outro já devia ter se libertado e começa a pisar no outro, ter esse cuidado. Porque nós somos resgatados do inferno, Deus nos livrou de lá. Nós somos ex-presidiários de Satanás. E nós nunca podemos humilhar-nos bastante para agradecer a Deus por essa grande dádiva, né, que é Ele ter nos livrado do inferno e das prisões, das garras de Satanás. Então, diante de Deus e dos homens, a gente deve sempre ter essa postura de humildade. Sempre. E se o Senhor um dia permitir que sejamos perseguidos, caluniados, incompreendidos, né, esquecidos, rejeitados, devemos pensar que merecemos isso, sim, pelas nossas faltas, pela nossa miséria, e que isso é uma oportunidade de crescer na graça, de crescer em santidade. E que tantos pecados mortais que a gente cometeu, a gente merecia 1000 vezes sofrer mais do que isso. Não é uma questão de uma autodepreciação vazia, é uma depreciação no sentido sadio da palavra. É se reconhecer como imagem de Deus, como dom de Deus, mas saber que sem Ele nada somos, como fala João 15, lá em João 15 Jesus, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, é sempre bem dizer a Deus. Pedir a Deus as suas bênçãos sobre nós. Pedir a Deus que, se for preciso que Ele nos castigue, sim. Que nos castigue nessa vida para que não sejamos castigados na outra. Teve santos que tremiam quando viam uma pessoa má prosperar, ou então quando ele mesmo não tinha nenhum castigo, nenhum sofrimento, ele pensava que aquilo era um castigo pior. Porque os santos entendiam o castigo como uma última tentativa de salvar o pecador. É uma prova de misericórdia. É um ato de misericórdia. Então, quando os maus prosperam e vão só prosperando, é sinal que o Senhor já usou muitas vezes, de várias formas, e deu meios e oportunidades para que eles se convertessem. E eles não querem nada com Deus. E por isso Deus vai os entregando, os deixando, né? Nessa escolha. Não porque Deus não queira salvá-los, mas porque eles viram as costas direto para Deus. Vamos ter cuidado para não sermos assim. Nos confiemos debaixo da poderosa mão de Deus. Amém.